aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alana e eu faço filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre a filosofia moderna e a era da modernidade. A filosofia moderna e, consequentemente, a era moderna, ela se inicia no século XV e vai até o século XVIII, onde dá-se início à filosofia contemporânea, que o meu amigo Facol vai falar logo adiante, e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como entender a transição da filosofia medieval para a filosofia da Idade Moderna, onde na filosofia medieval o homem é tido como ser pecador, como ser degenerado e não é valorizado. O que é valorizado na filosofia medieval é o teocentrismo, o que é o Deus como centro de todas as coisas. Na filosofia medieval, era uma fundamentação através da fé. Então, a era moderna marca uma transição do teocentrismo para o antropocentrismo. O que seria o teocentrismo? O teocentrismo era Deus como centro de tudo. Deus e o homem em uma relação pela fé, o ser desvalorizado, seguindo regras ou mandamentos de um ser divino. E o antropocentrismo, ele vai dar valor à racionalização. O que o ser humano é? Um ser pensante, um ser que pensa, um ser que duvida, um ser importante, o centro de tudo. A era da modernidade vai trazer o racionalismo e o empirismo. O racionalismo como esse método científico de estudo, trazendo mesmo a racionalização, e o empirismo nas experiências tratadas durante todo o processo de construção de uma dúvida. O que o antropocentrismo trouxe? Ele trouxe o homem para a sociedade, a valorização do seu pensamento. Com os conceitos modernos também vieram os filósofos modernos. Nicolau Maquiavel, o pai do pensamento político moderno. Ele introduz a diferença entre ética e política no seu livro O Príncipe. Como filósofo político, ele introduziu princípios morais e éticos e separou a política da ética. Lembrando também de outro filósofo político, a gente pode citar também Francis Bacon. Ele é da mesma era moderna e colaborou com a criação de um novo método científico. Assim, é considerado como um dos fundadores do método indutivo de investigação científica, baseado nas observações dos fenômenos naturais. E como falar de modernidade sem falar de René Descartes? René Descartes foi um filósofo e matemático, reconhecido por uma de suas célebres frases de cogito ergo sum, penso logo existo. Foi o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Esse tema foi analisado em sua obra O Discurso do Método. Baruch Spinoza. Também não poderíamos deixar de falar de Spinoza, é um filósofo holandês, baseou-se suas teorias num racionalismo totalmente radical. Para ele, Deus era um ser imanente, mas que habitava aqui mesmo na Terra. Ele não acreditava que poderia haver outra vida e, consequentemente, outro lugar, um céu ou um inferno. Para Spinoza, Deus está presente em todas as coisas. Criticou e combateu superstições políticas, religiosas e até mesmo filosóficas, que, segundo ele, estariam pautadas apenas na imaginação. Segundo Descartes, o racionalismo está na própria razão, ou seja, o que está sempre conosco. Descartes acreditava que os sentidos podiam nos enganar, por isso ele não acreditava no poder dos sentidos. Um exemplo, quando você vai viajando na estrada e de longe você vê que lá no finalzinho da estrada aparece um pouquinho de água. Essa é a visão que a gente tem de longe, mas quando se chega perto, não há água alguma. Isso Descartes apresenta como uma enganação. Os sentidos nos enganam e para eles só podemos confiar na racionalização. Para os racionalistas, a razão oferecia a sua própria matéria-prima. Seria algo que já viria com a gente, através de ideias inatas. O que seriam essas ideias inatas? Seriam ideias que já nasceram conosco. Por exemplo, uma sala de aula, um jardim de infância, quando as crianças estão aprendendo. Um professor pega um amendoim e pega outro amendoim e junta os dois e pergunta para a classe:
Se eu pegar esse amendoim com esse, quantos amendoins ficam? E toda a classe responde 2. Então, para os racionalistas, isso já estaria em si mesmo como matéria-prima e o professor ajuda a desenvolver essa ideia que já nasce conosco. Estão lá escondidas, então cabe a nós procurar um método científico cabível para desenvolvê-las. Pois uma vez que você já conhece as ideias, você só precisa de um método para desenvolvê-las. É assim que a gente estuda física. Você pega o seu conceito de matemática que você já aprendeu e já desenvolveu, e quando você chega no ensino médio, você vai juntar com os conceitos e fenômenos naturais. É assim que você vai estudar física. Vamos entender algumas características importantes do filósofo Descartes. A primeira delas é a dúvida metódica. Então, para que servia essa dúvida metódica? Ela serviria para analisar as nossas crenças e os nossos preconceitos, para analisar se eles são verdadeiros ou não. Como Descartes está atrás de um novo método científico, abandonando a escolástica recentemente na filosofia medieval, através de São Tomás de Aquino, ele usa essa dúvida para verificação de suas teorias como método científico. O que seria esse método? Se passasse pelo método da dúvida, então serviria como ciência, serviria como algo concreto. Descartes começa a entrar e a averiguar a crença dos sonhos. Quantas vezes você sonhou acordado? Então, o que garante que esse mundo em que vivemos talvez não seja o mundo dos sonhos e esse mundo ao qual deitamos e dormimos talvez seja o mundo real? Como passar disso? Mais uma vez, para Descartes surge a insignificância dos sentidos. Se eu posso duvidar deles, eu não posso contar com eles, certo? Para Descartes, o único fundamento da ciência que não pode ser reprovado é o cogito, que significa a racionalização, o raciocínio. Cogito ergo sum. Penso, raciocino, logo existo. Por quê? Se eu penso, eu duvido. E a dúvida é a única coisa que ele acredita que possa ser verdadeira durante todos esses métodos. Porque enquanto você duvida, você pensa. E enquanto você pensa, você é um ser pensante, logo existe. Por isso, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, esse foi um pouco da filosofia moderna. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se inscrevam no canal, estejam presentes, assistam todas as aulas. Essas são aulas preparadas para ajudar vocês no Enem. São um resumo que vão ajudar vocês a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu espero que eu tenha contribuído. Logo em seguida, o Fernando entrará com a idade contemporânea. E eu fico aqui com vocês dizendo meu muito obrigado. E é isso aí, galera.